Cara, qual é o objetivo das empresas, principalmente empresas que o foco delas não é tecnologia, empresas do ramo de comércio, que o foco dela, o core dela não é tecnologia da informação? Qual é o objetivo delas para utilizar a tecnologia? Normalmente, elas têm como objetivo reduzir custos, tá? Então, eles utilizam a tecnologia para reduzir custo. Como isso? Porque a tecnologia em si, na maioria das vezes, quando você começa a implantar TI dentro das empresas, você acaba diminuindo o número de funcionários. Isso eu não estou falando de computação em nuvem ainda, tá? A tecnologia como um todo. Então, se o cara implanta um sistema novo, ele tira 3, 4 pessoas que faziam uma função e dá essa função para uma aplicação fazer. Então, um dos objetivos das empresas ao adotarem a tecnologia é essa redução de custos. Outra é aumentar a eficiência, é ser mais assertivo. Por exemplo, vamos pegar lá o cara que é um escritório de contabilidade. O cara é contador e não tem, tudo na calculadora. Ele não tem nenhuma aplicação, isso eu sei que isso aí não existe mais, mas vou dar um exemplo de um dos motivos. O cara é contador e faz tudo na calculadora. Tem lá ele a sua HP calculando e o caderninho anotando. O quanto ele vai errar fazendo isso? Então, as pessoas utilizam aplicações, utilizam a tecnologia para ser mais assertivas nos resultados da empresa como um todo. Isso aí também vem por um outro motivo, que é para agilizar. Então, acaba agilizando os processos dentro da empresa. Porque, às vezes, um processo que você leva lá, passa por 4, 5, 6, 7 pessoas, ele leva 10 dias para acontecer. E se você coloca isso num software, numa aplicação, ele, em questão de segundos, minutos, é resolvido, você faz aquele processo rodar mais rápido. Então, normalmente, as empresas que o core business delas não é a tecnologia, elas utilizam a tecnologia para nesse sentido. E tudo isso aí com o objetivo de ter mais lucro, né? É claro, porque no momento que você reduz custos, você acaba tendo mais lucro. No momento que você agiliza os processos, você consegue atender muito mais pessoas. Então, e no momento que você é mais assertivo, os seus clientes vão confiar mais em você. Então, tudo isso acaba aumentando a lucratividade. Alguém aí tem uma ideia de algum outro motivo que eu não tenha falado? Por que uma empresa que o foco dela não é tecnologia, como um escritório de advocacia, estou dando exemplos de empresas pequenas assim, por que essas empresas usam a tecnologia? Coloquem nos comentários se alguém tiver alguma ideia, algum outro motivo que acredita que não tenha sido um desses que eu falei. Galera, então assim, ó, beleza, a empresa já investiu em tecnologia, o cara já tem lá o seu data center, tá? O seu servidor, seja for, o cara já usa tecnologia local. O que muda em você utilizar a computação em nuvem para você utilizar a ATI que a gente conhece, que é a ATI on-premises, que é você ter tudo dentro de casa, comprar seu servidor? Uma coisa que muda bastante nisso aí é a forma de você pagar por isso. Na computação tradicional, a gente tem o CAPEX. O que é o CAPEX? É investimento em bens. Então, hoje as empresas estão acostumadas, e isso ainda é uma quebra de paradigma muito grande. É muito difícil de mudar, mas a gente precisa conseguir mudar isso nas empresas, que elas estão acostumadas a comprar os bens. Então, o cara tem a tecnologia como CAPEX. Ele vai lá, compra o servidor, compra um software. Então, essa é a forma que hoje as empresas estão acostumadas a fazer. Quando você muda para a computação em nuvem, o que muda nisso? Você muda de CAPEX para OPEX. O que é OPEX? É custo operacional. Então, aquela sua tecnologia, aquilo lá que você tinha que investir, por exemplo, a cada ano, a cada 2 anos, 100 mil, 200 mil, acaba virando um custo operacional. Por quê? Porque você paga apenas pelo serviço que você utiliza. Você não precisa mais comprar nada antes. Não precisa tirar um dinheiro do bolso. E dependendo do negócio, dependendo do empreendedor, isso aí é um baita negócio. Por quê? Porque você vai pegar 100 mil reais, por exemplo, e investir numa coisa que a tendência dela é ela se desvalorizar. É óbvio que isso aí vai ter depreciação e esse bem vai, daqui a 5 anos, não vai valer nada. E se o cara pegar esses 100 mil que ele ia jogar na frente e fizer um investimento, às vezes até na própria empresa, que seja uma empresa mais rentável, ou até em alguma coisa que venda mais para a empresa, em marketing e tal, ele vai ter um crescimento muito maior para a empresa, porque ele não vai precisar tirar aquele dinheiro do bolso, e o custo que ele vai ter com a tecnologia vai ser conforme o crescimento da empresa dele. Porque quando você utiliza a computação em nuvem, esse custo, ele vira um custo
um custo operacional. Então, quanto mais a sua empresa cresce, mais você vai pagar por esses recursos. E você não precisa tirar nada antes. Então, por exemplo, para uma startup, isso aí é a única maneira que tem de existir uma startup hoje. Porque uma startup, ela começa sem investimento nenhum, praticamente. Algumas startups conseguem investimentos e tal, mas ela já tem que ter iniciado. Para você iniciar uma startup com uma ideia que você tenha de um aplicativo, ou seja o que for, você tem que investir. Imagina você investir comprando servidor, montando uma infraestrutura, montando data center. Vai investir quantos? 50 mil reais no mínimo, daí já tem o custo de link e tal, para você botar a sua ideia em prática, para ver se realmente, para você conseguir criar aquele MVP. MVP, para quem não conhece, é o mínimo produto válido. Isso não é muito, estou falando a parte de empreendedorismo, não é muito o meu negócio, tá? O meu é mais a parte técnica mesmo. Beleza, galera? Então, uma coisa que você tem que pensar é essa mudança aí de paradigma, de modelo de negócio, de modelo de pagar a tecnologia, que é de CAPEX para OPEX. Alguns benefícios simples aí que uma empresa acaba tendo utilizando a computação em nuvem. A redução do tempo de provisionamento de um serviço, por exemplo. Tá? Então, se você tem você precisa provisionar alguns recursos, é muito mais fácil você conseguir esse recurso na nuvem do que num ambiente tradicional. Outra coisa é agilidade para testar uma solução. Como eu falei, é o caso das startups, né? Imagina você ter a sua ideia, tem uma grande ideia para criar um aplicativo, criar alguma coisa. Se não for a computação em nuvem, quanto tempo você vai levar para conseguir colocar essa solução em teste? Fazer um MVP para colocar isso aí em teste, para ver se funciona, para ver se o mercado vai aceitar. Então, se não for a computação em nuvem, isso aí ia ficar muito difícil. E outra coisa que hoje todas as empresas aí estão pedindo é a mobilidade, né? Com a computação em nuvem você ganha mobilidade porque você consegue ter acesso aos seus recursos de qualquer lugar, tudo acesso controlado, é claro, mas a computação em nuvem dá essa mobilidade até de crescimento também, que é uma elasticidade. Isso aqui é um dos pilares da computação em nuvem. Então, esses são alguns benefícios geral, assim. Mas o que impede uma empresa pequena? Eu vejo muitas pessoas, não sei se é o caso de você, se alguém puder colocar aí nos comentários, mas o que impede as empresas que eu vejo é a falta de dinheiro para investir em tecnologia, tá? Principalmente empresas pequenas. Eu vejo muito empreendedor aí, a galera que presta serviço, fala, pô, mas o cara não quer investir, o cara acha que é muito caro. Eu sei, eu já passei por isso, tá? Eu comecei a minha carreira com tecnologia na parte de infraestrutura. Então, alguns já conhecem a minha história. Então, eu tinha uma empresa que prestava serviço de manutenção mesmo, de informática lá. Cara, o que eu passava de trabalho para conseguir fechar um negócio ou vender. Eu tinha loja também. Tive uma loja antes das magazines aparecerem vendendo. Na época que as magazines ainda vendiam computador, acho que nem vendem mais hoje. Nem sei se vende computador ainda. Então eu tinha uma loja e a dificuldade de fazer o cara investir para comprar um computador novo, um servidorzinho, era a maior dificuldade que tinha. Os caras não achavam caro, e aí iam fazer financiamento no BNDES para comprar um servidor que custa 10, 15 mil reais. Então, isso aí imagina, se você faz um financiamento no BNDES só de juros, o que você vai pagar aí, com certeza esse na nuvem é muito mais barato. Então, essas são dificuldades que as empresas têm para investir em tecnologia. E a computação em nuvem, ela agiliza bastante isso, ela traz vários benefícios em relação a isso, né? Porque, por exemplo, quando uma empresa pequena, estou falando de empresa pequena por enquanto, quando uma empresa pequena, ela migra para a nuvem, quando eu falo migrar, eu acho que eu já disse antes, mas eu vou falar de novo. Você não, você também não deve chegar numa empresa e falar para o cara, vamos migrar tudo isso aqui para a nuvem. Cara, não faz isso. Uma que tu vai levar o cara para o desconhecido, outra que tu não avaliou ainda se aquilo ali realmente vai trazer um benefício para a empresa. Então, antes, o que você tem que avaliar antes de migrar qualquer coisa para a nuvem é qual o benefício que isso aqui vai levar para a empresa. Não é porque eu estou falando, levar para a nuvem é legal, que tu vai chegar no cara e falar, não, o Leandro falou, vamos levar isso aqui para a nuvem. Não, estuda a situação, estuda o cenário do cliente ou da empresa que você trabalha, vê
quais os recursos realmente vão trazer benefícios para aquela empresa se você levar para a nuvem. Então não queira levar tudo para a nuvem porque o pessoal está falando que é melhor. Não, você precisa estudar os benefícios. E alguns benefícios que você pode levar em consideração, tem vários, tá? Mas alguns benefícios que você pode levar em consideração é, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, assim, ela às vezes precisa manter uma pessoa, duas pessoas de tecnologia. Eu tô falando de empresas onde o business delas não é tecnologia, tá? Empresas comuns, assim, comércios, então redes de supermercado. Então essas empresas, o negócio delas não é tecnologia. Elas utilizam a tecnologia para tocar o negócio delas. Então, essas empresas às vezes precisam contratar pessoas, 3, 4, 5 pessoas de TI para manter uma infraestrutura. E talvez, se você migrar isso aí para a nuvem, e talvez não, isso com certeza acontece, que eu já vi depoimentos de alunos meus que falaram que foram nas empresas, antes da nuvem tinham 30, 40 pessoas, e depois de migrar para a nuvem, chegaram lá, tinha 3, 4, 5 pessoas na área de tecnologia. Por quê? Porque isso aí diminui a mão de obra para a empresa. E isso aí é um benefício que você pode levar para a empresa na hora de migrar. Se você utilizar a computação em nuvem, você não vai precisar mais desses 3 caras aqui. E se um desses caras for você fala, você vai precisar só de mim, dos caras do meu lado, não. E assim, isso é uma coisa que vai acontecer. Que sacanagem, vou migrar para a nuvem para demitir meus amigos. Não é isso, cara, mas é um benefício para a empresa. Você, como funcionário ou como prestador de serviço, o que você tem que levar para a empresa é o que mais traz benefício para ela. No momento que você se propôs a estar naquela empresa ali para prestar um serviço, ou como funcionário mesmo, ou como empreendedor vendendo alguma solução, essa solução ela tem que trazer um benefício para a empresa. Então, isso aí é uma coisa que você pode levar como benefício, que é, por exemplo, a diminuição da equipe de tecnologia, a equipe, ou até mesmo de empresas terceirizadas. Às vezes, uma empresa, eu já atendi escritório de contabilidade, que tinham 3 empresas diferentes, 4 com as empresas de software, 4 empresas diferentes atendendo ele em diferentes pontos só para tecnologia. E, o cara paga 4 contratos, um para servidor, outro para o cara que faz manutenção dos computadores, outro para o cara do sistema, outro para... Então, outro para um cara que cuida da parte de no-break. Então, e aquilo ali não é o negócio da empresa. Isso aí acaba trazendo um custo. Então, com a computação em nuvem, você acaba reduzindo esse quadro de empresas e quadro de funcionários. Outra coisa é a disponibilidade, que você tem que levar em consideração. O cara fala, mas fica caro. Só que daí ele tem uma aplicação num data center, na empresa dele, que vive caindo. Ou num data center qualquer lá, que ele já colocou no data center, na melhor das hipóteses, a aplicação dele já está fora da empresa e está lá no data center do João, lá no interior, não sei da onde. Cara, vive caindo esse negócio. No momento que você migra para a nuvem, vai ficar mais caro. Beleza, mas olha o que você vai ganhar de disponibilidade. Quanto tempo seus funcionários ficam parados cada vez que esse software para? Quanto custa todos esses funcionários parados? Então, esses benefícios você tem que trazer para o cliente. Ou para o seu supervisor, para quem for que você tem que vender essa ideia. Outra coisa que eu vejo também, que é um benefício para pequenas empresas, é a facilidade de implantação. Então, a facilidade que uma empresa pequena tem de implantar um software, implantar uma solução dentro da empresa em questão de 2 dias no máximo, 1 dia, 1 minuto, se o cara já tiver um negócio mais ou menos criado, o cara consegue implantar uma solução. E isso agiliza bastante. Por exemplo, você trabalha com venda de software. Aí você tem um software que você vende para os clientes instalar localmente, tá? Então, o seu software, o cara tem que comprar um servidor para instalar. Olha a dificuldade que esse cliente tem para implantar o seu software. O cara tem que comprar um servidor, ele nem sabe, que ele não sabe se o seu software é bom ainda, ele não conhece. Ele está comprando o software de você, já começou aí que ele teve que marchar lá com 50 mil reais comprando a sua aplicação. Aí, agora eu vou ter que marchar com mais 50 mil reais para comprar um servidor, para a aplicação do cara rodar. O cara já saiu morrendo com 100 mil reais e ele ainda nem testou, nem sabe se funciona. Olha a dificuldade que você tem de vender esse negócio porque o cara está utilizando a computação tradicional. Então, quando você migra isso para a nuvem, é muito mais fácil de você vender, porque você já entrega para o cliente funcionando. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu, que ele era meu cliente e agora se tornou meu amigo, uma empresa de engenharia. Ele resolveu implantar um software para gestão administrativa, assim. E aí, quando ele foi conversar com o cara e tal, o cara, não, o software está aqui, o software já é um software web, tá?
já é um software web, e o cara falou, não, tu precisa ter um servidor assim, XYZ, com tal configuração, para colocar esse software para rodar. Daí ele, como é meu amigo, Leandro, eu preciso comprar esse servidor. E o cara, para que tu precisa comprar esse servidor? Ele, não, fechei com um cara lá da empresa e tal, e eu vou implantar esse software aqui no meu, aqui na minha empresa, e ele me disse que eu preciso comprar esse servidor aqui. Eu, cara, vamos ver quanto é que custa esse servidor. Ele foi lá, fez um cálculo e tal, o servidor custa, acho que dava 25 mil reais, mas ele é precisado no break e tal, sei lá, saiu uns 30 mil reais, eu acho a brincadeira. E o cara, vamos ver isso aí na nuvem. Aí peguei lá, liguei pro cara, do cara do software, e falei, o que realmente, você já usou esse software na nuvem? Não, mas é tal, tá. O que realmente você precisa para rodar essa aplicação? Ah, tal configuração. Eu fui lá, falei para ele, vamos montar esse servidor, vamos pegar esse servidor aqui na AWS, peguei uma instância super simples na AWS. Falei, como tu está implantando, o cara vai começar a implantar, tu vai começar com base de teste e tal. Vamos pegar uma instância bem simples para você colocar para rodar. Isso aí vai custar, acho que dava $20, eu acho nem isso, por mês, tá? Uma instância lá para ele botar a aplicação para rodar. E ele, beleza, $20 para mim tá legal, dá menos de 100 reais por mês, não vou precisar marchar com meus 30 mil lá, que eu ia precisar marchar antes. E ele botou para rodar a aplicação. Esses dias eu fui falar com ele, eu, cara, e aí, como é que tá? Já tá rodando e tal? Ele, cara, já tá rodando em produção e tal. Eu, pai, tem que mudar aquela instância, então. Ele, não, lá tá rodando perfeitamente com essa mesma instância, pagando esse valor aí que ele tá pagando. Então, cara, não precisou comprar nada, não investiu nada e botou a aplicação para rodar. Isso aí, para uma empresa pequena, é muito fácil do cara. Então, facilita muito uma implantação de uma solução. O cara não precisa comprar nada antes, então ele não tem o CAPEX, que é aquele investimento em bem, comprar aquele servidor. Virou um custo operacional para ele, que ele paga por mês para usar aquele software lá, ele paga junto, usar essa instância dele, e caso ele tenha mais colaboradores, precise de mais recursos, ele tem ciência que ele vai precisar de instâncias um pouco maior. Beleza? Então, assim, ó, o foco de vocês é focar no que realmente vai trazer a solução para o cliente. Não adianta chegar lá inventando moda porque o fulano disse que é bom, você tem que ver se para aquele cliente essa solução encaixa. Vamos falar agora alguns benefícios para empresas um pouco maior. Além da nuvem pública, que seria, por exemplo, o caso da AWS, a gente tem nuvens privadas. Nuvens privadas, você cria dentro da sua empresa uma nuvem. Por exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre tem uma infraestrutura gigantesca. O Mercado Livre não está na nuvem. O que o Mercado Livre fez? Eles criaram a própria nuvem. Eles têm a nuvem deles. Então, eles têm uma infraestrutura grande, onde eles criaram a nuvem deles. Mas nada impede, quando uma empresa grande já tem uma nuvem, ela tem uma extensão dessa nuvem privada, que é a nuvem interna dele, ele pode ter uma extensão dessa nuvem utilizando a AWS, por exemplo, ter uma extensão da nuvem privada numa nuvem pública. E isso acontece muito, tá? Por quê? Porque em algum momento você vai precisar de mais recursos. E você pode conectar a sua nuvem privada na nuvem pública, por exemplo, na nuvem da AWS. Então você cria uma extensão do seu data center. Você não precisa ter tudo na nuvem, você pode usar a nuvem para criar uma extensão do seu data center. E se quando você precisar de mais recursos, em vez de sair correndo para comprar um servidor, você vai fazer o quê? Vai utilizar o recurso da nuvem pública, que está lá disponível para você utilizar. Então, as grandes empresas, é muito mais fácil delas utilizarem a computação em nuvem dessa forma, como uma extensão da infraestrutura que elas já têm. São poucas empresas que migram toda essa infraestrutura para a nuvem, empresas gigantes, né? Mas um caso bem conhecido, que é um case de sucesso aí da AWS, é o Netflix. O Netflix migrou toda a sua infraestrutura local para a nuvem. Hoje o Netflix está todo ele rodando na nuvem da Amazon. Então, é possível também, se eles fizeram isso, é porque deve ser muito mais rentável para eles do que eles manterem um data center gigantesco para manter o Netflix. Imagina, eles teriam que ter data center espalhado pelo mundo inteiro para poder ter o Netflix. E cada país que eles fossem crescendo, eles iam ter que ter um data center naquele país, ou ali por perto, e uma equipe especializada, isso aí ia ter um custo muito grande para eles. Então, eles utilizando a nuvem da AWS, isso aí fica fácil, porque a AWS já está espalhada por todo mundo, eles só espalham a aplicação deles ali nessa nuvem. Então, grandes empresas também podem utilizar a nuvem. A Globo é um outro case aí. A Globo utiliza também. Ela tem até no site da Amazon. O Big Brother roda em cima da AWS. Então tem
diversos serviços do Big Brother que rodam na Amazon. Eles também fizeram agora uma entrevista onde eles utilizam a Amazon para fazer renderização, né, dos vídeos, dos programas deles. Eles utilizam a nuvem da Amazon para isso. Isso é muito mais barato do que montar infraestruturas gigantes. Bom, galera, alguns pontos que você tem que considerar na hora de migrar uma empresa, um cliente ou um serviço para a nuvem. O custo. Como eu já falei, você tem que ver se isso vale a pena para o seu cliente. Não vai migrar porque é moda, todo mundo diz que migrar para a nuvem é legal, e vai arranjar um custo gigantesco e não vai trazer nenhum benefício para o cliente. Então, você tem que considerar o custo, se realmente vai valer a pena para o seu cliente, e aí você tem que avaliar todo o custo. Às vezes a pessoa pensa que o custo é só o custo de comprar um servidor, mas não, ele tem todo um custo envolvido naquilo ali, que é manter aquele servidor ligado, manutenção, gerador ou no break, energia elétrica, o espaço que ele, até o próprio espaço que ele tá lá, o cara tem que alugar uma sala, pagar o aluguel de uma sala, aquilo é um custo para ele. Então isso aí, ou um pedaço de uma sala também é um custo, porque deixa de colocar outras pessoas para trabalhar ali, porque aquele espaço está ocupado por uma coisa que não precisaria estar ali. Então, esses custos você tem que levar em consideração na hora de bater com o seu cliente, se vale ou se não vale a pena. A confiabilidade e a disponibilidade que você vai entregar para ele, se isso aí realmente for uma necessidade para o seu cliente, você pode também considerar. Às vezes fica mais caro, mas ele vai ganhar muito mais disponibilidade, vai ficar muito mais confiável. Teve um caso até que eu falei, que é do Edson, na SGI, onde eles tinham a aplicação deles rodando, ele tá até também no nosso canal no YouTube ele falando, eles tinham a aplicação deles rodando em um data center, e esse data center vivia caindo. Ele migrou para a AWS, ele achou que ia ficar mais caro, tá? Mas mesmo assim ele resolveu migrar por questão de disponibilidade e confiabilidade. A aplicação dele ficou muito mais confiável. Então o que estava acontecendo? Ficou mais caro, mas ele estava perdendo cliente, porque a aplicação dele vivia caindo. Então isso você também tem que considerar. Se a sua aplicação precisa de disponibilidade e ela ficar caindo, não adianta você pagar, estou pagando baratinho, mas está sempre caindo, estou perdendo cliente toda hora. O que adianta ter uma aplicação, uma infraestrutura que você paga baratinho, que ninguém quer porque vive caindo. E você não consegue mais cliente, ou consegue um e perde dois, porque o cara usa um pouco e quando ele precisa cair, ninguém fica com uma aplicação que vive caindo. Então, as chances são que se a sua aplicação estiver assim hoje, caindo toda hora, você vai começar a perder cliente um atrás do outro, e é muito mais difícil você conseguir um cliente novo do que você perder novos clientes. Então, se você ganhar a disponibilidade e a confiabilidade, quando você ganha disponibilidade, você ganha a confiabilidade do seu serviço, isso aí também é um ponto a ser considerado. Tá? Outra coisa é a legalidade. Às vezes, nem sempre você pode migrar para a nuvem. Tem empresas que, por algum motivo, não pode tirar os dados de dentro da empresa. E aí, você pode falar o que for, que o cara não pode, porque é legalmente impossível. Então, não adianta você tentar migrar, isso aí é um ponto que você tem que considerar, tá? Até foi um papo que rolou no grupo, não me lembro se foi no grupo esse da turma 6 ou da turma 5, que a galera queria saber se um determinado tipo de dados para determinadas empresas, poderia ser utilizado fora do Brasil. Porque a AWS, para quem não conhece, a AWS tem a infraestrutura da AWS, ela é dividida em regiões, e hoje eles têm diversas regiões espalhadas pelo mundo. Uma delas é aqui no Brasil, em São Paulo, mas nesse caso eles queriam saber se eles poderiam utilizar a região da Virgínia, ou Ohio, não me lembro qual era, porque é uma região mais barata para colocar esses dados. Então, isso é uma coisa que você tem que considerar na hora de migrar para a nuvem, ver se os dados dessa empresa podem ir para a nuvem, se puder ir para a nuvem, tem que ficar no Brasil, tem que ficar fora. Então, os termos legais também são bem importantes. Outra coisa é o objetivo da empresa. Por que o cara, eu já falei isso, né? Mas por que migrar para a nuvem? Quais os objetivos dele com isso? Então, isso aí é pontos que você tem que levar em consideração na hora de migrar. Tipo, migrar por migrar para a nuvem não leva a nada. Ele tem que ter benefícios e tem que ter um objetivo para isso, né?